Boa noite, pessoal. Iniciando mais um estudo do projeto Vida Consciente. Hoje, no dia de finados, a gente está com a proposta de falar um pouco sobre o tema. Então, como a doutrina vê o dia de finados, com algumas orientações que podem auxiliar tanto quem fica quanto quem já passou para o outro lado. Então, rogamos amparo à espiritualidade que nos acompanha, que possamos ser incluídos na melhor forma de passar material no estudo de hoje, que tenhamos uma noite agradável de estudos. Então, dia de finados na visão espírita. Eu já passei essa palestra, acho que faz uns 2 ou 3 anos atrás, lá no CEPA. Começar aqui com uns quadrinhos aqui que eu achei interessante, que passa a mensagem de uma forma mais agradável. Então essa primeira espitirinha que chama, né? Tenho que ficar nesse túmulo, né? Alguém preso lá ao túmulo, né? Oi, meu amigo, é apenas seu corpo que está aí, pode sair. Eu sei, mas paguei muitas prestações por esse espaço quando estava vivo. Então, realmente, contra o apego não há o que a gente possa fazer. Então, essas pessoas precisam, por si mesmas, irem vendo que esse apego não leva a nada. E em algum momento vão acabar saindo dali. Até porque fica muito solitário lá no cemitério, né? As pessoas geralmente vão uma vez por ano lá para visitar os jazigos, né? Então, o apego realmente é algo muito prejudicial para a pessoa continuar a sua caminhada evolutiva. A morte é apenas uma passagem para o outro lado, né? O segundo caso, nesse dia de finados, vim visitar a minha esposa. Não tem ninguém em casa. Ficou espantado, né? Ir lá no cemitério, né? Quanta saudade, meu marido. Né? Então, essa falta de compreensão de que existe uma conexão espiritual entre a gente. Basta a gente acioná-la pelo pensamento, que a gente entra em contato com quem a gente tem ligação. Essa é sua família? É sim. Você não vai entrar com eles? Eu não. Meu esqueleto está lá dentro, morro de medo dele. Isso a gente vê situações em atendimentos de pessoas que ficaram realmente ligadas aos despojos carnais, ficam ligadas percebendo, né, o corpo se decompondo, realmente algo nada agradável. Né? Querido, vim aqui ficar junto de você nesse dia. Eu estou junto de você todo dia, não estou aí dentro, não, mulher. Embora eu estar junto todo dia não quer dizer que seja saudável também, né? A gente precisa ter essa confiança de que há um amparo, de que quem ficou aqui precisa continuar o seu aprendizado e quem já pôde deixar esta prisão precisa continuar o seu trabalho lá fora para não ficar atrasado o trabalho. Né? É comum uma pessoa que recebe o seu a sua liberdade da prisão e fica lá no lado de fora da prisão querendo falar com quem ficou lá dentro. Né? Não faz muito sentido. Mas realmente o apego e principalmente a falta dessa compreensão, desse conhecimento, faz com que muitas situações ainda permaneçam
dessa forma. Aqui alguém lá no atendimento fraterno do Centro Espírita, né? Me ajude, por favor, sinto meu marido sempre junto de mim. E o marido também pedindo ajuda para a espiritualidade ali do centro, né? Me ajude, ela só vive pensando em mim. Então, aqui, esse apego, essa falta desse conhecimento realmente, e a gente vê várias situações de pessoas com essa mesma situação lá no CEPA, né? Creio que em outros centros de trabalho espiritualistas também. Então, realmente ter essa compreensão e libertar quem passou para o outro lado. Porque a força do pensamento tem um poder muito forte em quem já perdeu a roupagem física. Então, muito cuidado com os pensamentos para não prejudicar quem já está do outro lado. Outra situação aqui. Essa é sua avó? Não, afirmando, né, o vovô ali, né? Essa é sua avó. Faz tempo que ela está com Deus. Queria muito abraçá-la novamente. Aí o espírito guia, que é o mentor, né? Ele não sabe, mas está em seus braços neste momento. A falecida esposa já acaba de ganhar uma nova roupagem física. E a gente tem tido relatos ultimamente, sempre teve, mas neste ano tem chamado a atenção isso, de crianças relatando situações de outras vidas, né? Contando fatos de outra vida, né? Lá na outra vida eu não fazia isso contigo, porque agora você está querendo me bater, coisas assim, né? Então, os pais, tendo essa compreensão, fica mais fácil de lidar com essa turminha que está chegando aí. E um parêntese aqui, nessa lembrança de uma vida passada, não não diria incomum, mas pode acontecer em crianças até os 7 anos, tá? Enquanto o espírito ainda está se ligando ao novo corpo. Com relação a isso, na primeira edição do Livro dos Espíritos, tinha uma questão lá que perguntava quando se dava a ligação do espírito ao corpo, né? Aí foi falado que era na hora do nascimento, né? E depois, numa outra edição, não lembro qual foi, acho que foi a segunda, eles alteraram essa resposta, quer dizer, complementaram, né? Não, a união se inicia na concepção e termina no nascimento. E agora a gente já sabe um pouquinho mais, né? Ela se inicia na concepção do óvulo com o espermatozoide e aos 7 anos é que se dá a integração completa, não diria completa ainda, mas do espírito com a matéria. Então, a partir dos 7 anos, dificilmente essas crianças lembram de vidas passadas. Aí ela já está mais no campo físico do que no plano espiritual. Mas a encarnação realmente se completa aos 21 anos de idade. Lá, por isso a maioridade é considerada, né, aos 21 anos. Né? Não a maioridade penal de 18, né, mas essa dos 21 anos. É ali que realmente todas, ou pelo menos toda parte do espírito que vai trabalhar nessa existência, que está ali presente e atuando. Né? Então não é algo simples a ligação ao novo corpo. É algo que começa lá na união das duas células, masculina e feminina, e vai até os 21 anos. Né? Sinto tanto a sua falta. Mamãe, queria muito te ver. Né? A pessoa aqui falando da saudade. Né? E aí, pelo pensamento, ele atrai a mãe ali do lado. Né? Meu filho, estou aqui. Mas aí chega
os espíritos com quem ele está mais afinado e nem percebe a presença da mãe, né? Então é da boca para fora, né? Uma lembrança apenas. E o último quadrinho aqui, mais um para a gente rir um pouquinho, né? A lápide do psicanalista, né? A eternidade não passa de um complexo de superioridade mal resolvido. Para o cartunista, né? Partiu sem deixar traços. E para o espírita ou espiritualistas que têm essa compreensão, né? Volto já. Então, a doutrina nos mostra que somos espíritos eternos e imortais. Quando encarnados, temos o corpo físico, o corpo espiritual e o espírito. Quando desencarnados, nos desligamos apenas do corpo físico. A vontade, a inteligência, as emoções, tudo está no espírito e permanece, não se perde isso, gente. Então, quem já partiu da nossa família está lá completinho, só não pode mais continuar usando o corpo físico. Uma analogia um pouco grosseira, mas que daria para a gente entender o que é essa libertação, o que eu falei antes de prisão, né? A pessoa se libertou dessa prisão, que é o plano físico, lógico, isso aqui para pessoas que fizeram a lição de casa, tá? Quem não fez a lição de casa, não viveu de acordo com a orientação do Evangelho, ou melhor, não viveu de acordo com as leis universais de evolução, passar para o outro lado geralmente é pior do que estar aqui. Mas uma analogia para quem compreendeu isso e está lutando contra suas imperfeições e está procurando se melhorar, né? É a comparação daqueles mergulhadores antigos, né, que tinha aquele escafandro pesado e para poder mergulhar aí lá no fundo do mar, né? Então o movimentar-se lá dentro é muito lento, muito pesado. Isso é a vida no corpo físico. Quando a pessoa deixa o corpo físico aqui, vai para o plano espiritual, é como esse mergulhador que sai lá do fundo do mar e tira todo esse escafandro, essa roupa pesada, e tem uma liberdade muito maior de, de, de se locomover, de comunicação com as pessoas. Então, uma comparação um pouco grosseira, mas dá para a gente ter uma ideia do que é essa libertação do veículo físico para quem fez a sua parte aqui, né? Portanto, logo percebemos que a morte, como conhecemos, não existe. Ninguém morre no sentido de acabar. O espírito é eterno. Não é eterno, né? O espírito é imortal. Essa frase aqui está mal colocada, tá? Eterno é somente Deus, porque eterno não tem início nem fim. Esse é Deus. Nós não temos fim, então somos imortais, mas tivemos um início, fomos criados. Então nós não somos eternos, como diz aqui. A morte, então, é uma passagem de planos, do plano físico para o plano espiritual. Se a pessoa trabalhou bem, vai para um plano melhor. Se a pessoa ficou muito apegada, vai ficar apegada a esses apegos, né? Uma pessoa muito ligada aos bens materiais vai ficar ali. Atendemos semana passada um pai de família muito apegado aos seus bens e ainda estava lá preso, não querendo que ninguém desse continuidade, que continuasse tocando do jeito dele, que não vendesse e o inventário lá está parado, não vai para frente, porque o dono ainda está ali com a sua energia, com a sua vibração ainda impedindo que as coisas deem certo. Embora tenhamos um grande desenvolvimento intelectual, a morte ainda não é bem entendida para a maioria de nós, mesmo os espiritualistas e até os espíritas, se tocarmos no sentido do apego. Embora o entendimento esteja na mente, o coração responde diferente. Então, no momento de uma separação, como nós já tivemos várias separações lá no passado e várias delas foram traumáticas, então quando a gente perde um ente querido, essas memórias podem aflorar. E aí a pessoa perde a razão, ela é só emoção e se desespera.
Então, isso não é do que você tem de conhecimento intelectual, isso é do teu campo psíquico. Por isso, orar e vigiar, estar atento e nessas situações procurar se equilibrar, procurar auxílio, para não prejudicar, porque a, porque a passagem, né, o transpasse em si já é perturbador para a maioria das pessoas, né? E se quem está aqui ainda atrapalha ao invés de ajudar, fica complicado. Pessoal, eu notei aqui que caiu um pouco a conexão. Se ficou algum trecho que não ficou compreensível para vocês, por favor me avisem aqui no chat que eu repasso essa parte, tá? Não é à toa que uma enorme quantidade de espíritos desencarnados não é à toa que uma enorme quantidade de espíritos desencarnados expressem suas dificuldades na vida de além-túmulo, com relação às saudades de seus entes queridos e vice-versa. E é este excesso de apego que cria situações extremamente desconfortantes, onde entramos em grande desequilíbrio nos momentos de separação mais brusca. Então, essa falta desse conhecimento pode fazer com que a gente atrapalhe quem está partindo para o outro plano. Então, nossos entes queridos são empréstimos de Deus para nos melhorar. Temos a dor da separação temporária, mas não a perda. Então, a gente sabe, eu pelo menos que tenho filho, que às vezes vai sair para ficar um mês fora estudando, a gente tem essa dor da separação, mas compreende, se quiser, posso ir lá visitá-la, se estiver com saudade. E da mesma forma, quem partiu para o outro lado, eu sei que por pensamento posso me ligar a ele. Então, se você tiver um desejo muito grande de rever essa pessoa, peça antes de adormecer, durante o sono, em um momento que for possível, que não atrapalhe a outra pessoa, se ela estiver em tratamento ou algo parecido, que possam se rever. Então, é uma separação temporária. E o que diz a doutrina espírita, aqui trazendo duas questões do Livro dos Espíritos, que fala sobre finados, né? Então, a questão 321. O dia da comemoração dos mortos é, para os espíritos, mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer. Ou seja, não é só no dia de finados. Em qualquer momento que você dirigir seu pensamento a eles, eles vão dar essa resposta. Nós que não temos mecanismos, pelo menos a maioria de nós, que consigam captar a resposta deles, né? Aí mais uma parte, continuando a questão aqui no item A. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Resposta: nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, nos cemitérios, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Isso quer dizer que você pode, não precisa ir lá no cemitério visitá-los. É um chamado mental para essa pessoa, mas cuidado com esse chamado mental também para não prejudicar, né? Isso é quase que irresistível a força nossa do pensamento em cima de uma pessoa desencarnada. Então, temos que ter muito cuidado em como a gente usa o pensamento. E aí a questão 323 também. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem,
do que a prece que por ele faça esta pessoa em sua casa, aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Então, como a gente pode ajudar quem está do outro lado, né? Os que partiram? Então, algumas orientações aqui que a gente pode dar com relação a isto. Como eu falei antes, o pensamento tem uma força quase que irresistível para outra pessoa que está do outro lado. Então, muito cuidado quando você pensar em alguém que já partiu. A gente sugere que tenha sempre lembranças boas das experiências, das vivências boas que tiveram com aquela pessoa. Porque você vai estar se ligando àquela pessoa e ligando ela também a essas experiências. Então vai ser algo agradável para as duas partes. Por exemplo, rememoração do desencarne, se foi um desencarne traumático ou até mesmo muito longo por uma doença. Se você pensar na pessoa, no que ela sofreu nesse desencarne, você vai literalmente estar arrancando ela de onde ela está. Muitas vezes já recebeu tratamento para isso. Você vai estar arrancando ela de lá e colocando ela para reviver o momento da morte. Então, todo um trabalho que foi feito de tratamento para a pessoa se reconfigurar, se recuperar o seu corpo espiritual, você vai estar desfazendo todo esse trabalho com uma lembrança daquela pessoa, do sofrimento que ela passou no desencarne. Então, as pessoas que choram revoltadas com Deus porque tirou a pessoa e ficam lembrando do acidente ou da doença ou do sofrimento, estão fazendo essas pessoas sofrerem mais ainda do que já sofreram. Então, muito cuidado com o pensamento, porque a vibração do pensamento cerebral, ela vibra com muito mais força do que no plano espiritual, porque nós temos toda essa condensação, falam os espíritos, em torno de 1000 vezes maior do que no plano espiritual. Né? Por isso as leis da apometria têm todo esse poder de abrangência, de execução, por esta razão. Então, um pensamento de uma pessoa encarnada tem muito mais força no lado espiritual. Então, a gente precisa ter muito cuidado ao usar o nosso pensamento. E lá está no Evangelho, né? Orar e vigiar, cuidado com o que pensas. Porque isso, sem saber, pode estar prejudicando muito as pessoas. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a esse assunto, pode colocar ali no chat que a gente responde na medida que a gente tem de conhecimento aqui. Né? Então, falei da questão do pensamento, então cuidado quando tiver essas lembranças, procure sempre lembrar de momentos agradáveis e felizes que tiveram com a pessoa. Né? A revolta do que aconteceu só prejudica. Então, sabendo da lei de causa e efeito, que ninguém colhe o que não semeou, auxilia a gente a se policiar nesses pensamentos e nessas reações. Então, você vê lá uma criancinha que desencarnou com 4 anos, sofrendo com um câncer, né, no pulmão, por exemplo, né, e fica revoltada com Deus, porque Deus fez isso, uma criancinha inocente. A gente sabe que é lei de causa e efeito. É um espírito que está ligado àquele corpo. O corpo físico é novo, mas o espírito é multimilenar. Então, esse espírito, em algum momento lá no passado, lesionou seu corpo espiritual, abusou de fumo, de alguma outra substância,
Então, realmente lesou o seu corpo espiritual e agora está aí na tarefa de recompô-lo. Então, essa compreensão da lei de causa e efeito facilita a gente a não prejudicar aqueles que passaram para o outro lado. Outra situação também, pessoas que no dia de finado se sentem muito mal, busquem um atendimento, tá? Não é muito comum, mas se a pessoa reencarnou já e foi um desencarne recente, o pensamento dos familiares lá no túmulo, ou mesmo não no túmulo, mas os pensamentos dos familiares com relação a essa pessoa afeta a pessoa que já renasceu aqui. Então a pessoa pode, ou geralmente crianças, né, podem se sentir mal durante o dia de finados. Então pais e pessoas que observarem isso podem aí buscar um atendimento para retirar a personalidade agora, né, quem teve essa última existência ali agora já é uma personalidade. Tirar ela daquela situação para ela não estar mais naquela vibração e não ser afetada por essas lembranças dos familiares. Um caso bem forte desses é de uma menina que, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, que morreu, menina ainda, e lá na sepultura dela, o pessoal tinha ela por um anjo, né? Porque morreu sem motivo, né? Então aquela crença de que criança vira anjo, acabou lá no túmulo dela, lá pedindo algo como anjo, né? Para que fosse auxiliada, e essa pessoa realmente foi auxiliada. Só que ela não sabe que em um cemitério onde vários encarnados estão ali orando por aquela pessoa, né? Essa energia fica ali, e quem chega perto e tem merecimento acaba sendo curado, né? Acaba recebendo esse benefício. E essa pessoa teve esse benefício da cura e aí começou a espalhar, né? Que a menina lá era uma santa, e começaram os petitórios para ela. E ela reencarnou, essa menina, e se sentindo, e no dia de final, não, no dia de morte dela, ela se sentia muito mal. Foi feito atendimento, a personalidade anterior estava lá presa no santuário que erigiram para ela lá. Então, a falta de conhecimento pode gerar muitas dificuldades para quem está do outro lado. Santos também, né, que na Igreja Católica foram considerados santos e na realidade não eram, né? Essas pessoas também ficam aprisionadas a isso, né? Ficam recebendo todos esses petitórios e como não tem elevação para ajudar essas pessoas, ficam sendo torturadas por aquilo, né? Isso também é um mecanismo de aprendizado para elas, para numa próxima vida terem mais força para agir de acordo com o Evangelho, de acordo com essas leis universais. Então, chegamos ao término do nosso tempo de hoje. Eu também passei o material que queria passar para vocês, espero que tenha auxiliado. Estas palestras ficam gravadas nos vídeos da página do Facebook do SEPA. Tá? Então, se quiserem rever depois, se perderam alguma parte, podem acessar lá. Então, vamos encerrar com um passe coletivo, um passe à distância, pedindo aos trabalhadores da casa, ou de outras também, que estejam ligados aos passes, que possam nos auxiliar neste momento. Então, a transmissão dessa energia do passe não se ressente da distância. O principal é a
a espiritualidade que vai temperar essas energias, a nossa força de vontade também de transmitir essas energias e principalmente a postura mental de quem quer recebê-las, né? Se esses 3 pontos estão satisfeitos, esse passe ocorre independente da distância. Então, mentalizando uma energia descendo do alto da cabeça, descendo por todo o corpo, deixando em cada célula o que ela precisa para o seu funcionamento saudável, ativando o nosso sistema de defesa, drenando energias estagnadas que estejam bloqueando o fluxo de energias, nosso corpo todo voltando ao seu funcionamento saudável e que a gente tenha mais consciência de que o nosso corpo é um templo sagrado, então que a gente cuide com o que a gente ingere de comida, de bebida, mas principalmente de pensamentos, para que a gente possa manter esse templo sempre harmonizado, ampliando essa energia para a nossa residência, para o nosso local de trabalho e todas as pessoas ligadas a nós, nos preparando para mais uma semana de caminhada. Que possamos ser lá fora a mudança que a gente espera do mundo, sendo portadores de energias de harmonia, de compreensão e principalmente de tolerância com o diferente. O diferente é o necessário que a gente precisa para esse aprendizado aqui. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada, que assim seja.